Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Touro para julho de 2026. Leitura que também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus, tudo bem? E eu vou começar por aqui com a energia para o mês de julho, a energia do fundamento. Importante dizer que a leitura de junho já está no canal, se vocês quiserem ver como que vai ser os últimos dias do mês de junho, fiquem à vontade, tudo bem? E eu vou dando seguimento por aqui, começando com a energia que vai estar influenciando o mês de julho para vocês. Bom, Touro, a energia para julho é uma energia que pede precaução, pede cautela para vocês, porque mostra que vocês estão tomando algumas decisões, vocês optaram por seguir um caminho diferente no que vocês vinham seguindo até o momento. Então vocês poderiam estar mudando questão de relacionamento, mudando de localidade, mudando de escola, seja o que for, você resolveu fazer uma mudança aqui para ficar mais confortável, para poder se sentir melhor, ou até estar na presença, né, num ambiente melhor, ou na presença de pessoas melhores. Só que no momento que você resolve tomar essa decisão, em fazer essa mudança para si, tem algum fator perseguidor aqui, que pode ser uma pessoa que está tentando manipular as coisas ou está tentando impedir muitas vezes de você conseguir avançar nesse sentido. Tem alguma coisa que é como se fosse um predador, vamos dizer assim. Você está tentando fazer mudanças, como eu falei, para você ficar mais confortável, para você poder melhorar a sua situação ou sua qualidade de vida, mas tem alguma coisa que te persegue aqui de alguma maneira. Né? Então, se for, por exemplo, num sentido físico, uma pessoa, essa pessoa ela pode ficar tentando incentivar você a fazer o que ele ou ela quer, não levando em consideração as coisas que você está querendo construir, mas com a intenção de ter sempre você perto e sob controle. Se for, por exemplo, uma organização, uma instituição, pode ser algum valor devido, pode ser alguma instituição, alguma questão judiciária que esteja te procurando, te buscando para cumprir com uma responsabilidade. Se for um quesito espiritual, isso pode representar alguma energia que precisa ser trabalhada para que a partir do momento que você se libere dessa energia, você consiga seguir em paz. Mas essa é uma energia que fala muito sobre algo que fica perseguindo, né? Que não importa muitas vezes o prazo que você deu, aquilo que você estabelece, o que você está dizendo, até o limite que você está impondo, isso sempre aparece novamente, ou a influência dessa energia ou dessa pessoa sempre está ali, de alguma forma. Vamos seguir. Energia complementar. Com as energias complementares aqui, Touro, eu tenho aqui uma questão que fala sobre nostalgia, né? Então, lembranças, pensamentos que podem estar surgindo para você, ou até pode ser saudades de alguém. Só que nem sempre essas lembranças elas vêm com momentos felizes, né? Às vezes você está lembrando de palavras, de comportamento, coisas que te fizeram de mal. É uma energia que também fala sobre vocês ou alguém, né, estar temendo aquilo que fez, porque agora prestou atenção no erro que cometeu.
Fala sobre algo sendo pressionado para acontecer rapidamente, como se alguém estivesse colocando pressão e pressa numa outra pessoa, ou se você estivesse com pressa para resolver alguma questão. E no final disso eu falo assim, olha, você precisa ter a direção certa. Né? Não adianta fazer nada na pressa, não adianta fazer nada no desespero, não adianta também alguém ficar forçando você a fazer algo agora. Aqui realmente precisa buscar um posicionamento, uma direção certa para ser seguida aqui. Porque caso contrário não vai funcionar essa mudança que você está pretendendo fazer. Tá, Touro? Então, a energia ela se remete a isso. Vamos seguir. Energia espiritual. Energia espiritual vem falando sobre quebrar a corrente. Pode haver ainda alguns padrões ou algumas formas de atitude no momento que podem estar sendo muito repetitivas. E o espiritual fala, bom, você precisa reescrever o seu futuro. E o seu futuro depende de si mesmo, não depende da sua família, não depende dos seus filhos, não depende do seu cargo atual de trabalho, depende de você. Então tem alguma coisa nesse momento que está realmente, eu diria, não só é um padrão, mas é alguma coisa que está te prendendo e não está deixando você fazer o que você realmente sente vontade ou seguir com quem realmente você queira seguir aqui. Qual é o alerta que vem para vocês aqui, Touro, para Júlio? Poder. Eu acredito que essa questão do poder aqui está muito relacionado à liberdade. A partir do momento que você tem uma liberdade de algo, algo é delegado para que você faça, como que você utiliza isso quando algo sai favoravelmente? Né? Então essa é uma energia no alerta, porque diz assim, o poder que você tem, como esse poder está sendo utilizado, como essa liberdade está sendo utilizada, porque isso é o que vai ditar as regras daqui para frente. Então às vezes você tem um poder, vamos chamar assim, de persuasão, mas se você não souber usar essa persuasão com a intenção de ajudar o seu próximo ou de trazer melhorias, essa persuasão se tornará uma manipulação, dependendo da intenção, é claro. Se você tem um poder aquisitivo e você sabe que o fato de você ter isso, você pode administrar ou liderar melhor um espaço, mas você às vezes usa esse poder para perseguir, para humilhar ou qualquer coisa nesse sentido, você sabe que as coisas não vão sair muito bem. Então pede muita atenção com essa questão de ter algum poder, ou acreditar ter um poder e com esse poder tratar certas situações que depois não vai dar como voltar atrás aqui. Mas também fala muito do poder de escolha, né? Então pensar muito bem, buscar uma direção certa aqui. Mas para isso acontecer, alguma coisa precisa ser quebrada e você precisa sair da influência de alguém ou de algo. Vamos seguir. Qual está sendo a percepção de vocês, ou melhor, qual está a energia das pessoas em relação a você, Touro? Como que essas pessoas estão se sentindo? O que elas estão pensando? As pessoas elas não estão tendo muita ideia do que elas fazem com vocês, vamos dizer assim. Existe muito pensamento, existe muito sentimento, mas da mesma forma que existe um estado de benevolência em relação a você, também existe um estado de dúvida.
É como se as pessoas estivessem olhando para você agora e não soubessem exatamente o que fazer, o que falar ou como tratar a situação. Mas tem algo que eles estão observando no momento que é como se eles falassem: isso é constante, isso é infinito, isso nunca vai melhorar. Então tem alguma coisa que eles ou estão subestimando ou eles estão tratando como algo infinito em relação a vocês. Energia psicológica. Na questão psicológica, fala de vocês pensando muito sobre uma questão de realização pessoal. Essa é uma energia que fala tanto a respeito de parte financeira. Essa é uma energia que fala sobre trabalhos, né? Pode também haver uma intenção de começar algum empreendimento. Então é como se vocês estivessem mais voltados a essas questões, né, que envolvem realização, trabalho, finanças, compra e venda, tudo aquilo que envolve lucrar e também disciplinar-se, né? É uma energia onde a mente de vocês vão estar mais ligadas. Energia emocional. A energia emocional fala sobre apegos, e você sentindo que você está emocionalmente estagnado ou estagnado em alguma coisa. É interessante porque essa é uma mensagem que se repete para mim aqui de alguma forma. E essa é uma mensagem que também saiu ali para, acredito que para o signo de Virgem. É como se emocionalmente você tivesse enterrando os problemas, enterrando os seus sentimentos. E toda vez que você nega o seu sentimento, você trava em alguma coisa na sua vida, seja na sua criatividade, seja no seu entusiasmo, seja na sua força de vontade. Energia espiritual. Fala sobre conexão. Vocês podem estar se sentindo conectados espiritualmente com uma outra pessoa. Isso aqui também pode refletir em telepatia, às vezes sentir que consegue captar o pensamento ou o sentimento do outro, ou de qualquer outra pessoa. Energia do alerta. A energia do alerta, ela vem falando sobre fim de ciclo. Tem algo que se encerra para vocês no mês de julho. E isso pode falar assim, é como se o mundo a partir de agora fosse girar para você, fosse provocar essa mudança, mas alguma coisa está sendo deixada para trás aqui. É como se não desse para seguir em frente com isso ou com essa pessoa. Como que vocês estão lidando com as pessoas do seu entorno? Eu sinto que a sensação que eu tenho aqui é que mesmo que você, por exemplo, cometemos erros, mas mesmo que você tenha feito alguma coisa de errado, você tenha tido uma atitude impulsiva em algum momento, é como se você estivesse tentando reparar as coisas, porque a sua intenção agora é melhorar o que precisa ser melhorado. Se também alguém não quiser melhorar uma relação com você, tudo bem, mas você está tentando fazer a sua parte. Só que eu vejo, assim, situações onde fala muito sobre julgamento, uma coisa que fica repetitiva, sabe? Como se sempre tivesse o mesmo apontamento, sempre a mesma coisa acontecendo, e é como se você não quisesse mais viver esse tipo de coisa. Então, é bem provável aqui que você
tente seguir um caminho longe de alguém, ou longe de um grupo, ou longe de algumas pessoas aqui, porque você vai começar a pensar na possibilidade de se reaproximar de alguém, ou de se unir a outras pessoas aqui, sem ser aquelas do seu círculo. Como que você está lidando com a questão do pensamento que você está tendo sobre finanças, trabalho? Você pode estar tanto aguardando algo juridicamente, ou pensando na possibilidade de entrar com alguma ação jurídica, mas vocês podem estar tratando de assuntos legais aqui, que envolva documentos, questões mais burocráticas, né, coisas importantes aqui, e que isso vai influenciar na sua vida financeira de alguma forma. Ou na parte profissional, pode ser assinaturas de contratos de trabalho, um novo emprego, tudo bem? Como que você está lidando com a questão emocional? Fala sobre insatisfação emocional, alguma frustração. Tem alguma coisa no momento que te incomoda emocionalmente. E só de olhar a energia, né? Alguém em cima de você ali, você sentindo uma pressão, você sentindo que tem que correr contra o tempo. É totalmente natural que você se sinta assim emocionalmente. Como que você está lidando com a questão espiritual? Você pode estar sentindo que espiritualmente alguém está tentando sabotar uma conexão sua com alguém, mas você também está conseguindo ter uma percepção quando alguém está mentindo para você, ou quando alguém está com algum problema e está evitando falar ou tratar desse assunto com você. A questão espiritual está muito mais voltada à sua relação com os demais do que uma coisa entre você e o seu espiritual. Então você vai passar o mês de julho sentindo muita energia dos outros, lidando muito com outras pessoas, mas não parando um pouco para olhar para esse sentido espiritual e entender o que eles estão tentando te transmitir no momento. Como que você está lidando com a questão do alerta? Você entende que precisa quebrar um ciclo se você quiser ser feliz aqui. Você entende que se você quer viver bem ou estar perto de pessoas boas, você vai ter que quebrar um ciclo aqui, é um ciclo que está relacionado ao seu ambiente. Energia do fundamento, que traz ali aquela questão de perseguição. Isso aqui pode ser situações que... alguma coisa que envolva filhos, ou você pode sentir que estão tentando tirar a sua opção de escolha, ou tentando de alguma maneira tirar alguma coisa que é boa para você. Por exemplo, tentando evitar ou impedir você de chegar até algum lugar. E podem estar utilizando de diálogo ou até de certas promessas para que você não chegue no que você quer aqui, no que você não consiga fazer o que você quer. Pode ser que não exista alguma reciprocidade aqui. Energia que veio como complemento. Fala sobre você mantendo uma certa força, tentando controlar as próprias emoções. Muito bem, taurinos. O mês de julho para vocês fica bem nítido aqui que haverá situações que falam sobre apontamentos, julgamentos, decisões importantes, o que é justo, o que não é. Então eu vejo vocês lidando com esses tipos de aspecto. Pode envolver realmente alguma questão legal e que vai envolver dinheiro no meio disso tudo também.
Por mais que você tenha a sua intuição ao seu favor, a sua telepatia ao seu favor, porque você está conseguindo perceber alguns detalhes, sentir algumas coisas que vai te ajudar a até fazer melhores escolhas, ainda assim tem algum apego emocional, tem alguma coisa que impede você de avançar e você está sendo convidado ou convidada a quebrar com esse padrão. Porque somente quando você encerrar com isso, você vai conseguir ser feliz de verdade. Tudo bem? Bom, agora eu vou falar com vocês em relação aos signos que se apresentaram aqui. Na parte externa, eu tenho a energia de Gêmeos. Gêmeos é uma energia que, assim, eu sinto que uma coisa inverteu entre vocês, né? Antes havia algum julgamento sobre Gêmeos, em como Gêmeos fazia as coisas, em como Gêmeos tratava as coisas. E naquele momento talvez você não ficou do lado deles ou em algum momento você não olhou para a situação da maneira como eles estavam se sentindo. E agora você pode estar passando exatamente pelo que eles estão passando e eles estão apoiando vocês. E isso faz você ter uma percepção bem diferente e talvez você até queira se redimir com eles porque agora você entende o que está acontecendo, mas eles estão te apoiando. Na energia, na parte aqui mental, quando se trata de pensamentos, vocês podem estar lidando com Libra. Existe muito pensamento voltado à situação com Libra. Só que é uma situação onde envolve ego, é uma situação onde envolve orgulho, é uma situação onde nenhuma das partes quer assumir a responsabilidade, mas quer culpar um ou outro do que aconteceu ou de como as coisas estão. Pode haver muitos julgamentos dentro dessa relação com Libra, mas vocês vão conseguir chegar num acordo. Vocês vão conseguir resolver. Na parte emocional, eu só tenho energia de Áries. Fala sobre apegos, envolvimentos familiares, também fala sobre algum tipo de tristeza. E as coisas elas vão se manter dessa forma. Na parte espiritual, eu tenho energia de Leão, Sagitário e Áries. É bem provável que você está sentindo espiritualmente que alguém está tentando ou sabotar a sua relação, a sua amizade, a sua parceria com essa pessoa, ou foi revelado ou revelada, perdão, foi revelado para você essa pessoa, a atitude dessa pessoa, alguma mentira que essa pessoa contou. Na parte do alerta, eu tenho energias de Aquário, Escorpião, Leão e Touro. Tem um ciclo que se fecha para dar início a um ciclo novo e você sabe que quando você fizer isso, você vai ter uma convivência melhor, um tratamento melhor e uma relação melhor. Na parte ali, né, que veio do fundamento, eu tenho energia de Touro, Virgem, Capricórnio, energias mais jovens ou pessoas que não são só novas em idade, talvez sejam imaturas em algum sentido. Fala que tem alguma situação onde a troca ela não é igual, onde existem outras opções e as pessoas estão optando muitas vezes por não fazer a coisa certa. Isso acaba impedindo você de conseguir seguir o seu caminho. E ali na parte do complementar eu tenho energia de Leão, né? Então Leão pode estar voltando muito no passado, Leão pode estar te apressando ou colocando pressão em você em alguma questão. Leão está tentando colocar uma pressão em você para você tomar uma decisão, mas não tomar uma decisão que você quer, a direção que você quer, mas eles estão tentando influenciar para que você tome a decisão que eles querem. Tudo bem? Então é isso. É isso que eu tenho aqui para vocês em termos de leitura. E esses foram os signos, né, que saíram para vocês aqui para esse período. Bom, agora, Touro. Agora eu vou pegar uma mensagem aqui para vocês da espiritualidade para esse mês de julho de 2026.
Eu realmente tenho uma sensação aqui também que talvez alguém não esteja muito feliz e essa pessoa não fica feliz e torna o dia de todo mundo um dia infeliz também, né? Então fala muito sobre realmente alguma questão de ambiente aqui. Ok. A mensagem espiritual que vem aqui para vocês, Leão, é o seguinte. Vocês me desculpem, Leão não, Touro. Tô com um leão na cabeça aqui por causa da energia. Mas vamos lá. Mensagem espiritual para vocês do signo de Touro. Taurinos, nem toda pausa aqui vai ser um atraso. Há momentos que você precisa se convidar para parar um pouco e também parar de se punir. A espiritualidade, ela está ajudando você a enxergar aquilo que a pressa escondia. O que hoje parece uma estagnação pode ser, na verdade, um período sagrado de transformação interior, porque ciclos serão quebrados aqui. Às vezes, para que você tenha a possibilidade de ter um novo na sua vida, você precisa abrir mão daquela necessidade de querer controlar tudo. A sabedoria em aceitar que nem todas as respostas chegam quando queremos e que algumas portas só se abrem depois que aprendemos a confiar nesse caminho invisível. Se algo está suspenso em sua vida, observe com atenção. Talvez a espiritualidade não esteja te dizendo não. Mas sim, olhe para essa situação de outro ângulo. Existem assim grandes despertares aqui, né, para acontecer quando você deixar as velhas certezas, né, e permitir que a sua alma ela veja além da aparência. Aquilo que hoje exige paciência será amanhã a razão pela qual você compreenderá que tudo estava acontecendo exatamente como precisava acontecer. Então é isso, Touro. Espero que a leitura tenha ajudado. Desejo a vocês um bom mês de julho, que dê tudo certo. Se cuidem, taurinos, e eu falo com vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.